Agora vamos entrar no quadro, tá certo? Você que está em casa, você que está acompanhando aqui, tá certo? O seu direito. Roda! Seu direito. Estou recebendo hoje aqui, diretamente aqui da Padiv, o professor Fernando. Professor, prazer estar te recebendo. Queria te cumprimentar da forma exata, mas infelizmente não tem jeito, né? Digo-lhe mesmo, senhor Ademir. Obrigado, viu? Bom, Fernando, vamos falar nesse momento, né? Nesse momento complicado que nós estamos vivendo aí, né? Da pensão alimentícia. Exatamente, né? Ademir. Esse é onde pega. Um ponto bem complicado. A grande verdade é que os aspectos do coronavírus, né, do Covid-19, têm afetado como um todo o direito, em várias partes das suas relações. E uma delas que não ficou de fora é o direito de família, principalmente ao que toca aos alimentos. Só para relembrarmos, os alimentos estão vinculados serão fixados e estão vinculados àquelas situações onde há uma dependência proveniente de uma situação de casamento ou de uma relação de parentesco. Sim. Muito comum naquelas situações onde a pessoa divorcia-se, ele paga-se ali para um dos cônjuges os alimentos, ou então dos filhos perante aos seus pais, e mais comum ainda dos pais para os seus filhos, né? Certo. Então é aquela situação onde está vinculada ao binômio necessidade, aquele que necessita, que é o alimentado, e possibilidade, que é o alimentante, aquele que irá pagar. Então, o coronavírus, os efeitos do coronavírus devem ser analisados a partir desses dois aspectos. Tá. Seja para aquele que recebe, seja para o que terá que pagar. Qual é a dúvida mais comum nesse momento? A dúvida mais comum, primeiro, do ponto de vista daquele que irá receber os alimentos, tem que receber os alimentos. Ele pergunta, eu vou receber meus alimentos durante esse período de pandemia? E a resposta é sim, é claro. Um dos motivos que fundamenta os alimentos é a necessidade. Então, naturalmente, em momento de crise, nesse momento de pandemia, a necessidade se torna até mais latente, né? É claro também que se caso aquela pessoa tiver uma comorbidade ou tiver necessidade de algum outro tratamento, vamos supor que ela venha contrair essa doença, podemos até pensar a respeito de aumentar esse valor dos alimentos, de rever esses alimentos. De um outro ponto de vista, se pergunta muito também se eu tenho que pagar os alimentos. Ou seja, olhando agora do ponto de vista do alimentante, né? Aquele que tem que pagar o dever ali dos alimentos. A questão é, eu tenho que pagar? Evidentemente que sim, né? Até olhando por uma questão lógica do que eu acabei de explicar. Não tiver condição. Então, esse é o ponto que se coloca. Isso, eu tenho que pagar. Isso. Mas eu tenho que... Eu tenho que pagar, mas por muitas vezes, tendo em consideração essa questão do corona, dos efeitos do corona, eu perdi o meu emprego, eu estou com o meu rendimento diminuído e estou com dificuldade ali de pagar. O que eu tenho orientado, o que eu acho interessante? Primeiro é que você entre em contato com o alimentado, né? Ou com aquele que representa ali os direitos do alimentado. Às vezes o genitor ou a genitora que está ali representando os direitos. É importante ali ter bom senso e tentar, pelo menos durante esse período da pandemia, durante o período que perdurar aí os efeitos do corona, tentar se adequar a um valor mais acessível. Ocorre, né, que essas relações do direito de família, por muitas vezes, né, Ademir, é um pouco complicado chegar a esse acordo, a esse bom senso, né? Até porque se trata, às vezes, de relações que têm aquele aspecto sentimental, aquela relação que não foi bem sucedida, então, às vezes, há essa dificuldade. E aí, o que nós temos orientado? Temos orientado que entre aí aí sim, procure o Poder Judiciário, entre com a devida ação de revisional, a revisão de alimentos. Tá, tanto é que chega a pergunta aqui para mim é o seguinte, que o rapaz, ele quer pagar, mas está desempregado. Exatamente. E está com medo de ser preso. Então, dois pontos muito importantes. Primeiro, o fato dele estar desempregado não o exime de pagamento de alimentos, né? Então, assim, ele pode até entrar pedindo a revisão desses alimentos. Mas o fato dele estar desempregado não irá eximi-lo, ou seja, ele não poderá deixar de pagar. A fome não para. A fome não para. O que pode acontecer é se diminuir o valor que é fixado em termos de pensão. E é até nesse ponto que eu quero passar para os nossos telespectadores para terem muito cuidado, porque não é qualquer caso que o juiz irá rever essa pensão, né? Nós sabemos que a maior parte dos casos, a pensão alimentícia ela é fixada sobre um percentual do salário mínimo. Então já é um valor, às vezes, muito pequeno. E aí, naturalmente, independentemente dos efeitos do corona, não vai se falar em revisão, né? Essa revisão, então, como disse, deve ser feita, ou seja, você só vai pagar menos do que está fixado em termos de alimentos, em termos da pensão alimentícia, se um juiz
deram uma decisão falando e permitindo ali você pagar menos. Ou então, se fizer um acordo com o alimentado, né? Tá certo. Agora, a questão da prisão. Muito importante essa pergunta, bem interessante. Primeiro ponto. A prisão civil, né, é muito conhecida essa questão dos alimentos poder resultar na prisão, mas a prisão civil, ela é uma exceção, né? A prisão é algo que ocorre lá no direito penal, não é muito comum no direito civil. Por isso que a gente tem que entender que a natureza jurídica dessa prisão civil é diferente da prisão criminal. Certo. Então, a prisão civil, ela tem como objetivo coagir aquele devedor de alimentos a pagar. Essa é a ideia, coagir. Mas, enquanto a prisão no aspecto penal tem a ideia de punição. Então você já vê que são aspectos diferentes. E o que a gente tem percebido? Em virtude dos efeitos do coronavírus, essa preocupação em propagação da doença dentro dos presídios, há uma orientação, e assim tem sido seguida, de que essa prisão civil seja convertida em prisão domiciliar. Então, no lugar de haver aquela prisão nos moldes normal, nesse momento de corona, mais um impacto aí dentro dos alimentos, tem se convertido a prisão em regime fechado em prisão domiciliar. Lembrando que a prisão é uma das formas de coagir alguém a pagar os alimentos. Certo. Mas existem outras formas para você conseguir receber aqueles alimentos. Resumindo, então, agora é negociar, é a forma de conversar, de melhor adaptar, é isso, não é viu? isso? O melhor é isso, porque realmente é latente a necessidade, mas ao mesmo tempo nós temos que preocupar com aquele que tem, que deve pagar os alimentos. Tá certo. Mudando um pouquinho, porque eu quero fazer muitas Claro, perguntas. fica à vontade. Mas o nosso tempo é muito corrido, infelizmente. Sim. Doutor, a pergunta que chega aqui pra gente, a pessoa comprou um sapato, né, foi na loja, e o sapato estragou em 3 meses. Perfeito. Só que agora ainda está ainda no tempo, né? Claro, tá lá para a pessoa. Sim. Agora é o seguinte, a loja está fechada. Como é que ele faz? Ele espera, ele pode ir depois ou não? Então, primeira coisa que eu gostaria de salientar é que essas relações contratuais como um todo, nesse momento de pandemia, têm que ser analisados com um bom senso, né? E com aquela tranquilidade esperada, tendo em consideração o momento. Então, o fundamental agora, e assim tenho instruído os meus clientes, instruído os meus alunos e falo para você, Ademir, o fundamental agora, seja na relação vinculadas ao consumo, ou seja mesmo uma relação locatícia ou qualquer outra relação civil, o fundamental agora é a negociação, é renegociar. Né? Tudo, né? Renegociar tudo. Renegociar o valor do aluguel, renegociar os valores da mensalidade, né? E vou falar mais, essa renegociação, ela não é uma faculdade, ela é uma obrigação. É uma obrigação, tá? É um dever. Na verdade, essa renegociação está vinculada a princípios do Código Civil, princípios da solidariedade social, princípio da cooperação mútua nos contratos. Então, renegociar é um dever, ao passo de que aquele que não renegocia não cumpre a lei. Tá. Então, diretamente vinculado a essa questão do consumo, nós podemos dizer que deveria essa empresa ter dado mecanismo de comunicação para o consumidor poder passar esse seu problema por e-mails, contatos, exatamente. Voltando, e agora com o restabelecimento do comércio, que a princípio parece que algumas questões irão retornar, aí ele tem o direito de, evidentemente, renegociando isso com o seu credor, no caso com a loja, ter um novo sapato ou a restituição do dinheiro, a depender do caso concreto. Doutor, hoje eu estava fazendo uma live, aí entrou várias pessoas, eles têm van escolares, né, e ônibus também. O que acontece? Uns estão atrelados à prefeitura, amarrados na prefeitura, que tem né, que vai, leva os alunos e volta. E agora? Eles não estão, né, alguns com a prefeitura e outros fazem em particular. Né, eles estão para o que deve fazer? É renegociar também? Olha, ou a van, por exemplo, tem gente que está pagando por mês a van ainda, né? Ele não conseguiu pagar. O que ele tem que fazer? É renegociar também? Vou insistir que realmente o essencial agora é sentar, usar todos os seus esforços numa mesa para conseguir renegociar. Por exemplo, eu quero renegociar, exatamente. Né? Aí, exemplo, você tem que pagar, se não pagar, vai pro pau. E aí? Acho que agora não, né? Agora ainda não é o momento. A ideia é tentar ainda essa negociação. O que ocorre? O Código Civil, eu acho uma questão muito importante nós falarmos aqui também. A gente está falando muito em renegociação, mas tem um outro ponto que eu acho importante destacar, viu,
Ademir, desculpa. Ademir. Não há nenhuma legislação, seja no Código Civil, seja no CDC, seja na rede de locação, CDC Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma previsão possibilitando que o devedor não cumpra ali a sua obrigação, né? Que ele não pague a sua dívida ou que ele não cumpra um contrato. Não há nenhuma norma que permita isso. É importante nós destacarmos. Então, novamente, vale aí a questão da renegociação. Sim. Agora, é evidente que, às vezes, aquela renegociação pode se tornar infrutífera, mantendo-se ainda uma situação de dificuldade, por exemplo, para essas pessoas da van, tendo em consideração que o valor da renegociação não foi acessível para eles e tudo mais, e aí realmente vai ter que ir para as vias judiciais, né? Mas as vias judiciais, a gente tem que pensar que realmente é algo muito complicado. Certo. Porque se trata de uma decisão que vai ter como base provas que as partes vão trazer, e é uma decisão que muitas vezes se impõe perante as partes e às vezes desagrada uma delas ou às vezes as duas. Muito bem. Né? Esse que eu acho que é o ponto fulcral. E então aí só aumenta ainda mais essa questão da renegociação, lembrando que muitos contratos, como talvez esse que o doutor está trazendo, são contratos que nós chamamos de direito de contrato sucessivo. Sim. Que mesmo após a pandemia irão continuar. Né? E aí é interessante essa renegociação porque facilitará ali o tratamento e perpetuação desses contratos para fins econômicos e também para mesmo interesses pessoais ali daquelas pessoas. Doutor, a nossa vontade é de continuar, mas nosso tempo é curto. Obrigado, doutor. Nós estamos à disposição e parabéns aí para ajudar as pessoas, né, doutor? Agradeço, parabenizo o programa, esse quadro realmente é algo que cumpre um papel social. Agradeço à Faculdade de Direito de Varginha também pelo convite de estar aqui e também por apoiar essa iniciativa. Então, parabéns. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse foi o quadro Seu Direito. Obrigado. Seu Direito. Oferecimento. Fadiva. Só faz direito quem faz Fadiva. Olha, o doutor Fernando Melo deu um